Bom dia, segundo A. Nós faremos hoje aqui no vídeo a correção da atividade com o texto Circuito Fechado de Ricardo Ramos, que está no livro didático de vocês. Através dessa correção, nós encerramos, pelo menos por hora, o nosso trabalho, na verdade, com os substantivos. E bora lá. Antes de ler o texto, eu gostaria que vocês observassem a imagem, que compõe o significado do texto aqui no livro didático de vocês. Nós temos diversos objetos cujos nomes são pertencentes à classe de palavras dos substantivos, E aí, quando a gente for lendo o texto, a gente vai percebendo que essas imagens todas estão presentes dentro do texto. Algumas modernizadas, como o celular aqui, que não existia moderno assim em 1972, mas está aqui atualizado na imagem do livro de vocês, porque a gente, quando vai tentando imaginar esse conto, quando nós vamos construindo as imagens desse conto na nossa mente, a gente acaba trazendo um pouco para a nossa realidade atual, tá? Então vamos lá, Circuito Fechado de Ricardo Ramos. Chinelo, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoadura, calça, meia, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, jornal, mesa, cadeiras, xícara e pires. Prato, bule, talheres, guardanapo, quadros, pasta, carro, mesa e poltrona, cadeira, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, caixa de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, telefone. Bandeja, xícara pequena, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorando, bilhetes, telefone, papéis. Relógio, mesa, cavalete, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, bloco de papel, caneta, projetor de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel, mictório, pia, água, táxi, mesa, toalha, cadeira, copo, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara, escova de dentes, pasta, água, mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, telefone, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, carro, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesas, cadeiras, prato, talheres, copos, guardanapos, xícaras, poltrona, livro, televisor, poltrona, abotoaduras, camisas, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, chinelos, vaso, descarga, pia, água, escova, creme dental, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Circuito Fechado, São Paulo, Martins Fontes, 1972. Eu sou fascinada pelo conto Circuito Fechado. Eu sei que um monte de aluno, e muitos alunos com quem eu já trabalhei este conto, têm uma dificuldade, uma resistência, porque ele é um conto seco. Ele é um conto direto, seco, bruto, Nós veremos na correção da atividade o porquê disso. Mas eu acho de uma criatividade maravilhosa de Ricardo Ramos ao construir esse texto, em que a gente imagina, sim, toda a rotina desse personagem, todo o dia desse personagem, e a gente, através apenas de uma classe gramatical que predomina, Então, eu acho um conto muito maravilhoso.
vamos lá corrigir as questões sobre o conto e conversar um pouco mais sobre isso. Caso vocês comecem a ter dúvida, opinião também, opiniões, né, sobre o conto, podem colocar no grupo durante nossas aulas, tá? Bom, vocês sabem que eu tenho o livro de vocês em PDF, e é o livro do professor. Eu poderia, na verdade, eu não encontrei nenhum livro do aluno aqui online para fazer a gravação de tela aqui, mas não vamos ser hipócritas também, porque eu sei que o livro, inclusive no site da própria editora Saraiva, é o livro do professor. Vocês encontram facilmente na internet, né? Então eu não vou ser hipócrita. Eu peço para que vocês façam as atividades sem olharem, né, nesses livros que estão lá disponíveis, porque a atividade é para que vocês testem mesmo, é para que vocês raciocinem em cima das questões, raciocinem em cima do texto, para que vocês vejam se compreenderam ou não aquela questão, aquele ponto. Perguntem para o professor, eu sempre estou disponível lá no grupo para que vocês me façam perguntas a respeito das atividades que eu passo. Então eu acho que seria mais legal que vocês fizessem as questões e depois corrigissem através dos manuais dos professores que vocês encontram, né, disponíveis na internet de qualquer matéria. Quando eu estudei, a gente não tinha essa facilidade, né? Hoje vocês têm, a internet está aí. Eu acho que é mais inteligente que vocês façam, inteligente que eu digo, vocês serão mais inteligentes se vocês fizerem a atividade e depois conferirem, ao invés de já chegar e copiar. Porque as atividades, elas são feitas justamente para testar o que vocês aprenderam ou não, para que vocês pesquisem dúvidas, para que vocês saibam medir o conhecimento de vocês, né? Para que vocês falem, olha, neste ponto aqui eu tenho dúvida ainda, então eu vou mandar mensagem para a Cláudia, eu vou perguntar para alguém, eu vou pesquisar no Google. Quando vocês copiam a questão já pronta da internet, vocês não têm essa opção. E vocês não conseguem mensurar o que vocês de fato sabem ou não. Porque vocês já supõem que não sabem, ou de que tanto faz saber aquilo, e copiam a questão da internet. Mas isso aí é uma dica, é uma opinião, e é um conselho que eu dou a vocês. Não é à toa que eu tenho esse PDF e eu não vou passar, pelo menos vocês têm que pesquisar na internet. Mas vamos lá. O conto, número 1, o conto narra um dia da vida de uma personagem. Eu gostaria de dizer, já como a gente viu na atividade sobre gênero dos substantivos, personagem é um substantivo que tanto pode ser usado no feminino quanto no masculino. Então, nem sempre quando eu falo a personagem, eu estou me referindo a uma personagem do gênero feminino, tá? Então, eu posso, por exemplo, falar que eu tô procurando um personagem de um filme novo. O professor de La Casa de Papel. Ele é uma personagem, né? Eu tô querendo dar um exemplo. Goku é uma personagem. Então, nem sempre, né, nós precisamos usar o personagem para um personagem do gênero masculino e uma personagem para uma personagem do gênero feminino, tá? Então vamos lá. O conto narra o dia na vida de uma personagem. Letra A. Essa personagem é homem ou mulher? Justifique sua resposta. A ideia era que você fosse no texto e buscasse elementos que te fizessem perceber se a personagem era um homem ou era uma mulher, né? Então vamos lá. É homem, conforme indicam os elementos do mundo masculino, como pincel, creme de barbear, cueca. Pincel, creme de barbear, cueca, abotoaduras, mais utilizada por homens do que por mulheres. Apesar de hoje em dia nós termos cuecas femininas, nós termos... a mulher pode usar o creme de barbear para depilar com gilete, se for o caso, né? Aparar as pernas ou alguma coisa desse tipo. Mas nós sabemos que são elementos que compõem mais a vida de
pessoas do gênero masculino. E aí a gente consegue perceber, quando ele coloca, a gente não vê maquiagem, por exemplo, a gente não vê, a gente não vê, né, a presença de substantivos que remetam à maquiagem, como base, batom, que são brincos, que são geralmente objetos que permeiam o universo feminino. Mas isso aqui a gente consegue perceber, e principalmente quando o conto foi escrito em 1972, a gente não discutia tanto sobre gênero como a gente discute hoje. Porque hoje a gente sabe que muitas mulheres se vestem com roupas que antes eram vestidas mais pelo universo masculino. Nós temos mulheres que não usam batom, nem maquiagem, que não gostam, que não estão afim. Nós temos homens que também, mesmo sendo do gênero masculino, mas que gostam de usar mais maquiagem ou roupas mais femininas. Mas essa discussão de gênero não era tão implantada quando o conto foi escrito. Então nós vamos analisar esse conto pensando nesta época em que o conto foi escrito em 1972, ok? Então sim, é um homem, a gente percebe que é um homem pelas abotoaduras, pela cueca, pela gravata. Naquele tempo não era tão comum mulheres usarem terninho com gravata, até hoje não é. As mulheres geralmente não faz parte do terno feminino a gravata, apesar de algumas mulheres usarem e ficarem muito bonitas, inclusive. A própria Raquel Muniz, deputada aqui do nosso estado, ela usa sempre, né, quando ela ainda era deputada, a gravata por baixo do terno e tudo. É um elemento que ele veio fazer parte do guarda-roupa das mulheres, mas que em 1972 não fazia, né? E geralmente não faz. Ela é mais utilizada no universo masculino. Creme de barbear, a Gillette, a gente já pensa de fato na barba, até porque nesse momento ele ainda está na pia. Enfim, é um homem e a gente percebe isso através desses elementos. Letra B. Qual é a atividade profissional dessa personagem? Justifique sua resposta. A gente já começa a perceber que essa personagem trabalha num escritório. A gente vê através da cadeira, da mesa, caixa de entrada, caixa de saída, ou seja, de correspondências. A gente percebe isso muito claramente, que ele trabalha num escritório. Mas seria um escritório de quê? Ela trabalha, né, a personagem, que é do sexo e do gênero masculino, ela trabalha no escritório de uma empresa. Por haver referência a esboços de anúncios e prova de anúncio, parece tratar-se de um trabalho em agência de publicidade. Alguma dúvida quanto a isso? A gente percebe que é um escritório e como que a gente pode imaginar que é um escritório de publicidade? Através de esboços de anúncios, prova de anúncio, cavalete, né, que geralmente é onde nós apresentamos esses esboços para os clientes ou, né, para os gerentes da empresa. É isso. C. Que posição ela ocupa? Provavelmente no trabalho. Provavelmente tem um cargo de destaque na empresa, talvez de diretor, pois, além de trabalhar de paletó e gravata, assina cheques e parecem examinar diferentes provas de anúncio por dia. Exato. A prova de anúncio aparece repetidas vezes no conto. Nós percebemos que em 2 linhas aparece praticamente a mesma rotina. Então, ele provavelmente é quem avalia esses anúncios. Ele checa as correspondências, né? As correspondências chegam até ele porque tem a caixa de entrada e a caixa de saída de correspondências. Ele é quem assina os cheques, como bem disse aqui a resposta do livro. Então, ele é um simples empregado da empresa? Provavelmente não, né? E a gente vai perceber também, quando a gente for analisar o título, né, do texto, porque se chama Circuito Fechado, de que uma pessoa, ele é quase um workaholic, como a gente coloca hoje, né? Uma pessoa viciada em trabalho. Então, provavelmente ocupa um lugar de destaque na empresa. Que momentos do dia são retratados? A parte da manhã, ainda em casa, enquanto ele está arrumando para ir para o trabalho, né, fazendo a barba, tomando banho. A gente percebe, é tão perfeito o conto que a gente percebe assim, quando ele entra, né, no chuveiro. Depois de fazer a barba, coloca assim, cortina, água fria, água quente.
Ele diz até, o Ricardo, ele coloca até esse detalhe interessante, que é como se ele colocasse a mão, a água tá fria. Aí você coloca a mão de novo, a água já tá quentinha. Que é um movimento que a gente faz quando a gente quer tomar um banho quente, né? Medir a temperatura da água antes de entrar. Então são detalhes muito preciosos, né, no conto. Então a gente vê a parte da manhã enquanto ele está se arrumando ainda em casa, a parte da manhã no escritório. Nós temos a hora do almoço, porque lá fala sobre talheres, pratos, e fala até da xícara, né, do cafezinho que todo mundo costuma tomar depois do almoço, principalmente no ambiente corporativo, quando a gente está na hora do almoço no trabalho. A parte da tarde no escritório também e na volta para casa. Porque a gente vê trânsito, né? E aí a parte da noite, no retorno de casa, em que ele janta, assiste TV, coloca o pijama e vai dormir. Então a parte da manhã em casa, a parte da manhã no escritório, o horário do almoço, a parte da tarde no escritório, a volta para casa e a parte da noite retornando para casa e no descanso. Número 2, o texto é construído predominantemente com substantivos. A. Trata de substantivos comuns ou substantivos próprios, concretos ou abstratos. Todos são substantivos comuns e concretos. Nós não temos nomes, nem de empresa, nem do próprio personagem, nem de nenhuma pessoa. Para ver lá a verdade, como nós veremos, não existe, né, a presença de nenhuma pessoa além dele nesse conto. Não temos também nenhum substantivo abstrato falando sobre sentimentos, sensações, né? A gente tem apenas substantivos comuns e concretos. Letra B. Qual é a relação entre os substantivos e o dia na vida da personagem? Os substantivos empregados no texto nomeiam os objetos que circundam a personagem durante todo o dia, ou seja, que fazem parte do dia a dia dela, né? Daquele dia que foi retratado dela. Que estão ao seu redor, objetos que ele utiliza e que depois a gente chega nisso, mas os objetos que ele utiliza durante o seu dia. Letra 3, número 3. No texto há vários substantivos que se repetem, como telefone, papéis, caneta, cigarro, entre outros. Letra A. O que essas repetições sugerem no plano das ações ou dos fatos? Sugerem uma rotina, isto é, ações e fatos que se repetem todos os dias. Então, assim, telefone, ele utiliza muito o telefone. Papéis, ele faz muito uso de papéis no trabalho. Caneta, ele trabalha no escritório, né? Então, papel e caneta é o que ele mais utiliza, ainda mais naquela época em que não havia, né, uma inserção tão grande assim da tecnologia, da informação. Cigarro, a gente vê que ele é viciado em cigarro, aparenta isso o tempo todo. Então, se repetem todos os dias, mas se repetem também durante aquele dia específico. São palavras que se repetem demais. O que as repetições sugerem quanto ao tipo de vida que a personagem leva? Sugerem uma vida repetitiva, monótona e até certo ponto sufocante. Indica que ele é viciado em cigarro, indica que ele fica muito no trabalho, que ele se dedica demais ao trabalho. Nós não vemos no texto, como nós veremos posteriormente, nada sobre a vida pessoal dele, nenhum relacionamento interpessoal, nenhum convívio social com outras pessoas. O que a gente vê que toma conta da rotina dele são mesmo os objetos que fazem referência ao trabalho, a um dia desgastante, a um dia sufocante, como bem disse aqui o autor do livro didático de vocês. Letra C. Que trecho traduz aos poucos momentos de lazer da personagem? Nós temos poltrona em casa, livro, televisor, poltrona. Nós temos jornal também, porque algumas pessoas sentem prazer, sim, em ler o jornal, não é apenas para trabalho, né? Número 4. Observe a construção do texto do ponto de vista da coerência e da coesão. Só voltando antes, gente, vocês acham que esses momentos de lazer do personagem do texto são suficientes? Ele tem qualidade de vida? Vamos começar a pensar nisso.
Essa personagem do texto tem qualidade de vida? Tem uma vida satisfatória, plena, quiçá feliz? A gente vai pensando nisso aqui durante a análise do texto, tá? Observe a construção do texto do ponto de vista da coerência e da coesão. Letra A. O texto apresenta conexões gramaticais, conjunções, pronomes, advérbios, etc., que normalmente garantem a coesão textual? Apenas algumas. Nós não temos uma grande presença. O que a gente mais tem é preposição ligando uma palavra a outra, por exemplo, esboço de, anúncio, mas nós temos pouquíssimos conectivos, né, que fazem, como a gente disse anteriormente, quando a gente estudou, reviu, na verdade, coesão e coerência, que fazem com que o texto seja coeso, né, que ligam um parágrafo a outro, uma frase a outra. Nós não percebemos essa ligação tão bem feita através de conectivos no texto. Letra B. A repetição de palavras, normalmente vista como indesejável na construção dos textos, é um problema no conto? Nós vimos também, quando a gente reviu coesão e coerência, que a gente deve, né, para construir um texto coeso, evitar repetições de palavras, porque o texto fica repetitivo, o texto fica redundante, o texto fica com a leitura não fluida, por isso não coeso. Isso acontece nesse conto? É um defeito a repetição das palavras nesse conto? Por que não é? O conto é coeso, a gente consegue compreender a história do conto, mesmo sem os conectivos que foram apresentados, por exemplo, na letra A. A falta desses conectivos, das conjunções, das preposições, os advérbios, a falta deles atrapalha o entendimento do texto, a leitura do texto? Não. Será por quê? Letra C. Compare o início e o fim do conto, considerando-se os dois trechos, porque há repetição de várias palavras. O começo e o fim do conto, gente, lá no começo, onde o texto começa. Chinelo, vaso, descarga. Ele saindo da cama, né? A primeira coisa quando ele sai da cama é calçar o chinelo e ir ao banheiro, né? Se organizar para ir trabalhar. E como o texto termina? O texto termina com ele se organizando, vestindo a roupa de dormir, né? Cueca, pijama, chinelos, vaso, descarga, pia, água, escova, creme dental, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. O texto começa com ele saindo da cama e o texto termina com ele voltando para a cama. Letra D. Aí é a resposta que está no livro. Porque o começo e o fim do conto reúnem ações que, pela manhã e à noite, são quase iguais. Letra D. O texto apresenta coerência e coesão textual? Se sim, de que modo elas são construídas? Sim, o texto ele é coerente. Você consegue apreender o sentido do texto. E a coesão, ela está presente. O texto ele está bem escrito. Você sabe que ele tem um início, um meio e um fim. A organização gramatical, a gradação, ela acontece perfeitamente nesse texto. Mas de que forma ela é construída se nós temos a presença de pouquíssimos conectivos? Como a coerência e a coesão acontecem no texto? No livro didático de vocês diz: a coerência e a coesão textual são construídas com base na sequência de nomes, ou seja, na sequenciação dos substantivos, né, que se sucedem de forma lógica, mostrando uma sucessão progressiva e coerente de fatos. Sim, mas a coesão também é construída, isso é coerência e a coesão, mas a coesão também é construída através da pontuação, né, através da vírgula, do ponto final, ok? Então, vamos lá. Número 5. O texto é intitulado Circuito Fechado, e nele não há referência explícita ao convívio da personagem com outras personagens. Ela está cercada de coisas, cercada de objetos, né, gente? Letra A. Veja alguns dos sentidos da palavra circuito. Sentido 1. Linha fechada que limita uma superfície, um espaço, contorno, perímetro. Exemplo, o agrônomo demarcou o circuito do terreno.
Número 2, significado 2. A parte periférica que cerca alguma coisa. Cinto, cinturão. Exemplo, o circuito de muralhas da velha fortaleza. Significado, sentido de número 3. Movimento mais ou menos circular, giro, volta. Exemplo, ciclistas fizeram o circuito da lagoa. Com base nesses sentidos da palavra circuito, explique o título do conto. A letra A. Então, qual é o sentido do título do conto, gente? A rotina mostrada no conto expressa a ideia de uma vida circular, que sempre volta ao ponto de partida, a casa, o sono, compondo um circuito. Como a gente viu, o texto começa com ele saindo da cama e o texto termina com ele voltando da cama. E com ações repetidas durante o dia. E dando a impressão de que a vida dele é um eterno circuito fechado. Não é só o dia. Aquele dia dele é cíclico, né? O que é uma coisa cíclica? Que é circular, né? Que não tem o começo e o fim, eles se encontram. Isso é um círculo, né? O começo e o fim, eles se encontram e a gente não sabe muito bem onde é o início e o fim desse circuito, né? E aí, os dias dele são assim. É lógico que nós temos uma personagem, foi descrito um dia apenas da vida dessa personagem. Mas o que a gente percebe com a leitura do conto é que a vida dele é composta por esses circuitos. A vida dele é cíclica, a vida dele é monótona daquela forma. Ela começa, ela termina daquela forma. E o dia a dia sufocante, aquela rotina sufocante. Não existe um escape dentro da rotina. É como se a rotina dele fosse sempre aquela. O emprego do adjetivo fechado dá a ideia de uma situação opressora e que não tem saída. Como eu disse anteriormente, não há saída dentro desse circuito em que a personagem está presa. Você não o vê indo a um teatro, ao cinema, abraçando os filhos. Ele, pelo jeito, mora sozinho, né? Ele não mora com ninguém, nós não temos a presença de outra pessoa, nem no apartamento. As pessoas não são importantes no dia a dia dele. As coisas são importantes. A gente não vê a presença, a menção a nenhum colega de trabalho, a nenhum amigo, a esposa, filhos, mãe, pai, nada. Animal de estimação, nada. A gente vê ele rodeado por coisas e não por seres. A gente não vê a presença de nenhum sentimento, de nenhum substantivo abstrato que mostre as sensações daquele personagem. É como se aquele personagem estivesse anestesiado dentro desse circuito e repetindo suas ações automaticamente todos os dias, sem nenhuma escapatória. Letra B. Você acha que a personagem do conto se relacionou durante o dia com outras personagens? Se sim, levante hipóteses. Por que elas não foram mencionadas? Provavelmente ele se relacionou com outras pessoas, né? Ele trabalha numa empresa. É óbvio que ele não vive sozinho naquela empresa. Se ele almoça no restaurante, como nós podemos tirar do texto, né? Porque não mostra ele cozinhando, por exemplo. Então ele provavelmente almoçou num restaurante, geralmente nas grandes capitais, que parece ser onde esse personagem habita. As pessoas não têm tempo de ir à casa para comerem na hora do almoço. E não dizem, em nenhum momento no conto é mencionado que ele foi em casa. Então provavelmente ele almoçou num restaurante, ele viu outras pessoas. Ele convive com essas pessoas, mas elas não foram mencionadas. Por quê? Elas não foram mencionadas porque há na narrativa a intenção de destacar as coisas que circundam a personagem, criando uma rotina desumanizada, coisificada. A rotina é coisificada, né, objetificada. Não há, como eu disse anteriormente, a importância de outras pessoas na vida desse personagem. Esse personagem ele vive uma rotina massacrada, rodeada de coisas. Os sentimentos não aparecem, ele tem sentimentos, provavelmente. Mas é como se esse personagem estivesse anestesiado e vivendo esse circuito diariamente. Letra C. A personagem do conto representa uma única pessoa ou um conjunto maior de pessoas?
aqui está falando, né? Professor abre a discussão com a classe, espera-se que os alunos percebam que todos nós, menos ou mais, estamos presos a uma rotina. Portanto, o conto provoca uma reflexão sobre a condição de vida do homem contemporâneo no geral. Bom, quando pergunta se está falando sobre um personagem ou sobre um grupo de pessoas, né? A gente tende a achar que está falando sobre a vida de um personagem. Só que essa vida do personagem, você acha que quando um autor escreve um texto, ele está falando apenas daquele personagem? Dependendo do texto, sim, né? Mas alguns textos são escritos para que a gente pegue aquele personagem como um exemplo, né? De coisas que acontecem no nosso dia a dia. Esse texto ele propõe uma reflexão em cima da vida dessa personagem. O texto é escrito com uma personagem central, mas não é apenas esse personagem que vive dessa forma. Quantas vezes eu vivo dessa forma? Quantas vezes o pai de vocês vive dessa forma? Quantas vezes vocês vivem dessa forma? Aqueles que são muito focados nos estudos e que ficam ali apenas vivendo uma rotina um dia atrás do outro, apenas sentado na cadeira estudando, porque nós temos um sistema que cobra que nós sejamos bem-sucedidos profissionalmente, socialmente, e nem tanto que nós sejamos bem-sucedidos na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental, na nossa vida espiritual. Nós somos sempre cobrados para darmos o nosso melhor na vida profissional e nem sempre darmos o nosso melhor na nossa vida pessoal. É como se a vida pessoal ficasse em segundo plano, né? Ser bem-sucedido financeiramente é muito importante. Não digo que não seja, acho sim que você está realizado profissionalmente. Se você for realizado dentro daquilo que você gosta de fazer, você também se realiza de maneira pessoal. Eu me sinto realizada de forma pessoal. Por eu ser realizada profissionalmente, eu ainda acho que professores não são respeitados suficientemente, nem pelo Estado, nem pelas pessoas da sociedade. O nosso trabalho é muito importante, muito cansativo, apesar de não parecer. Mas eu, por exemplo, estou dando aula online, eu não dou aula online apenas, eu não estou trabalhando apenas quando eu apareço no grupo, quando eu gravo um vídeo. Eu tenho que preencher diversas planilhas, eu tenho que assistir às aulas disponibilizadas pelo governo, eu tenho muita coisa para fazer, além de estar disponível no grupo, todos os professores. Então a gente carrega muito trabalho para casa e eu acho que nós somos desvalorizados, sim, pela sociedade. Porém, eu escolhi fazer isso. Eu escolhi ser professora. Eu não me imagino hoje em outra profissão, talvez veterinária, mas eu não sei se eu conseguiria lidar com algumas coisas dentro dessa profissão. Então eu escolhi ser professora. Eu nunca pensei em ser outra coisa. Pensei em ser veterinária, como eu disse, mas, né, passou. Então eu me sinto muito realizada pessoalmente. Quando eu não tinha conseguido me realizar como professora, lógico que eu tenho um caminho incrível aí para seguir, eu ainda tenho muito tempo para percorrer. Eu ainda quero alçar grandes voos dentro dessa profissão, mas eu sou muito realizada por poder executá-la. E isso me realiza profissionalmente, mas me realiza muito pessoalmente. Então, eu acho que a realização profissional é muito importante para nós enquanto gente, pessoa, ser humano dentro de uma sociedade. Mas não é a única coisa, né? Eu não posso pensar, como muitos dizem, que eu tenho que me dedicar apenas à minha vida profissional. Eu tenho que me dedicar à minha vida espiritual, à minha vida pessoal, aos meus sentimentos, àquilo que... como eu percebo o mundo, né? E aí a gente vê que essa personagem, ela mostra como diversas outras pessoas dentro da nossa sociedade vivem assim, presas dentro de uma rotina massacrante que não deixa que elas convivam com as pessoas amadas, que elas deem valor às pessoas, aos seres vivos que estão ao seu redor. Nós não encontramos sequer uma plantinha sendo mencionada dentro desse conto. O único ser vivo mencionado nesse conto é a própria personagem central, né? E que traz uma reflexão a respeito de uma vida coletiva. Então, fala de um personagem, sim, mas para que ele... o autor ele fala sobre esse personagem propondo uma reflexão para a vida da sociedade de um modo geral, a sociedade contemporânea e a forma como a vida das pessoas foi sendo modificada, né, com o passar do tempo. E a gente percebe isso principalmente nas cidades maiores.
Número 6. Considerando que o substantivo é a classe das palavras que nomeiam as coisas, responda: qual é a importância para o sentido global do conto do emprego predominante de substantivos em sua construção? Esse emprego, pela constância e repetição, cria a sensação de um mundo coisificado, em que as pessoas, misturando-se às coisas, se desumanizam. Professor, chame a atenção dos alunos para o fato de que não há referência a sentimentos, nem a presença de substantivos abstratos no texto, o que reforça a ideia de desumanização do homem e de um modo de viver eminentemente materialista. Eminentemente, uma coisa eminente é uma coisa que é predominante, tá? Iminente é uma coisa que está em via de acontecer e eminente é uma coisa que se sobressai. Então, como eu já disse anteriormente, eu já falei sobre isso aqui. O conto, ele traz uma vida desumanizada, né, dessa personagem, como se ele tivesse anestesiado, ele não sente nada, ele não convive com outros seres vivos, ele é o único ser vivo que aparece no conto. E está em meio a diversas outras coisas. Ele é só mais um objeto dentro do conto. É praticamente assim que a gente percebe. Essa é a análise que nós fizemos do conto, esse é o final do nosso trabalho com substantivos, ele serve para nomear coisas, mas olha como nós conseguimos construir um texto apenas com substantivos, né? E como esse texto pode propor tanta reflexão, ele pode ser tão maravilhosamente genial, apenas com encadeamento de substantivos. Qualquer dúvida que vocês tenham, anotem, mandem para mim no grupo, estou sempre à disposição. Tá? Ou podem mandar no privado também. Eu sei que eu não respondo sempre, mas sempre que eu puder eu responderei. Ok, gente? Então, um grande beijo e até a próxima. Fui!